La tertulia de SCON de septiembre tenemos de invitado entonces al doctor Gabriel Rivero Matos. Él nos va a hablar acerca de la influencia de la inclinación del borde incisal de las pistas directas planas en la dentición temporal con mordida cruzada anterior. Este es un trabajo que él realizó para su maestrado. Entonces me gustó mucho esta parte aquí que es como un entrelazado porque, bueno, realmente el doctor Gabriel Rivero y yo nos conocimos personalmente. Fue en este agosto que estuvimos juntos en la reunión de la Asociación Brasilera de Ortopedia Funcional de los Maxilares y ha sido a través de la red que nosotros tuvimos el contacto, ¿sí? Entonces, realmente hoy en día estos lazos vienen por muchas vías, no siempre tiene que ser personalmente. ¿Mm? Entonces vamos a ver, el doctor Gabriel es graduado en UNIFAL, es especialista en ortopedia funcional de los maxilares, hizo un máster en ortodoncia y es especialista en ortodoncia, miembro de la Cámara Técnica de la Ortopedia Funcional de Maxilares de la CROSP. Es exprofesor del curso de especialización de ortopedia funcional de la asociación ACDC, que es la Asociación de Cirujanos Dentistas de Campinas. Muchas gracias, Janet. Buenas noches a todos. Es un honor para mí estar con ustedes. Ya pido perdón por mi español, no he entrenado mucho, entonces a veces saldrá portuñol, disculpe. Bueno, Janet ya hizo la presentación y el nombre también el título de la tertulia, mi capacitación también. Entonces voy a hablar con ustedes de la mesoclusión, la tendencia a progenia y de las mordidas cruzadas anteriores en la dentición temporal. La prevalencia en la literatura está cerca de 4-13%. Hay muchos trabajos que dan cuenta de esta prevalencia. Yo creo que todos ustedes tienen casos parecidos con este caso, de una niña con una mordida cruzada anterior en la dentición temporal, con 4 años y 5 meses de edad. La pregunta que nosotros siempre hacemos es, ¿debemos empezar la terapia en la dentición temporal? ¿Y cuál la terapia? Es una pregunta, ¿no? Intentaremos responderla, contestarla durante la presentación. Acá tenemos la misma niña, 1 año después, con 5 años y 6 meses, con la mordida cruzada anterior ya arreglada, corrigida, con el traspase adecuado y con un perfil mejorado. Muy bien. En la radiografía telelateral, miramos la mordida cruzada anterior, como podemos ver acá, y la corrección de la misma, ¿no? Aquí a la derecha. 1 año de intervalo entre las dos teleradiografías. Hice un dibujo aquí para aclarar un poco la situación. Muy bien. A mí me gustaría que ustedes mirasen en esta región. La proximidad de la raíz del dente temporal con la corona del sucesor permanente. ¿Sí? Después hablaremos un poco más sobre esto. Muy bien. Por definición, las mordidas cruzadas anteriores se presentan con una relación anormal en las superficies bucal, lingual o palatina de los dentes maxilares y mandibulares y se caracterizan por una relación transversal o anteroposterior anormal entre los dientes maxilares y mandibulares
intercuspidación, como essas duas imagens que vocês podem mirar acá. Elas podem apresentar-se como funcionais, onde há uma diferença entre a máxima intercuspidação habitual e a relação central, e, nestes casos, durante o movimento de cierre mandibular, se apresentam contactos deflectores que promovem um shift ou um deslizamento mandibular que cambia a trajetória de cierre hacia a máxima intercuspidação. Esto é muito importante para trabalhar com as pistas diretas, porque estes casos onde há esse deslizamento mandibular ou este shift mandibular são os casos que as pistas diretas têm mais indicação. Muito bem. Importa saber também que as dimensões faciais aos 6 anos têm quase 60%, 70% em comparação com as de los adultos. Então, miren ustedes que esperar para tratar é uma coisa muito complicada. Há muitos trabalhos na rede, na literatura, onde podemos encontrar estes achados, que dão conta de estas dimensões. Todos vocês também sabem da importância da influência ambiental sobre a genética para que o fenótipo se manifeste. Então, respiração, amamentamento, dieta, hábitos, a ortopedia funcional, que nós hemos trabalhado, a ortodoncia, influi sobre a genética e leva hasta o fenótipo. Acá temos uma radiografia panorâmica de uma niña com 3 anos e 6 meses, onde encontramos 46 dientes. Então, muitas vezes, os padres perguntam, devemos tratar com uma niña com 3 anos, um ninho com 3 anos e 6 meses? Mirem vocês quantos dentes nós outros temos. Aqueles que se miram na boca e aqueles que não se miram na boca, que não é o momento da erupção. Pero estão allá. E nós temos que entender que o que ocorre na oclusão temporal também levará a uma transmissão à dentição permanente que está ali, muito cerca. E nesta imagem podemos mirar a proximidade dos dientes temporales com os dientes permanentes e, por lo tanto, a transmissão das forças oclusales que vêm da musculatura, que ocorrem sobre as faces oclusales dos dentes temporales e serão transmitidas a los dientes permanentes e suas bases. O crescimento e desenvolvimento facial está determinado por la carga genética. Sin embargo, como dissemos em los slides anteriores, está sujeito a las influências ambientales como respiração bucal, traumatismos, hábitos de sucção não nutritivos, patrões mastigatórios, entre outros. Aqui há um caso de um menino que tinha hemangioma no lábio superior, que fazia pressão sobre os dentes incisivos temporales e a mordida quedou cruzada. Hicimos umas pistas diretas, como se mira acá, e a mordida se arregou. Então, há muitos elementos que podem influir na dentição temporal e também na dentição permanente, que causam maloclusões. Muito bem. As mordidas cruzadas em la dentição temporal
têm a mesma capacidade de influir negativamente no crescimento e desenvolvimento facial, alterando a anatomia dos huesos maxilares, no caso, a restrição, e mandibular em uma exacerbação. Os sintomas de estas alterações podem conduzir ao desenvolvimento de relações dentais de classe 3 de Angle, alterações na morfologia facial com perfil côncavo, assimetrias faciais, adaptações funcionais e alterações de los ciclos mastigatórios. Eu creio que isto todos vocês já lo sabem. Muito bem. Na literatura, quais são os tratamentos que nós encontramos? Planos inclinados de resina, coronas metálicas, reconstrução de resina com resina fotoativada, tração inversa com ou sem expansão rápida maxilar, quadríliques com asas de avanço e parencisivos, aparatos fixos em composição 4x2, aparatos acrílicos removíveis, aparatos removíveis de acetato. Há muita coisa. Pero o problema está que, em uma revisão sistemática da literatura, se concluiu que os trabalhos científicos não apresentaram uma boa evidência científica. Isto carecendo de desenho melhor em sua elaboração e melhor controle pós-tratamento. Foram encontrados mais de 12 métodos de correção das mordidas cruzadas anteriores na literatura, sendo as evidências de melhor nível os estudos de corte retrospectivos que defendem o uso de aparatos fijos. Muito bem. Então, depois de estudar, durante o curso de mestrado, tive uma classe de elementos finitos. E depois desta classe, me interessou trabalhar com os elementos finitos para estudar as ações que vêm das pistas diretas. É que, na clínica, nós sabemos que as mordidas cruzadas anteriores, em particular, na dentição temporal, tem um resultado muito interessante. Mas na literatura não encontramos nada, ou muito pouco, falando sobre os efeitos de fato ou das características que as pistas diretas podem causar sobre os dientes e, por lo tanto, descruzar as mordidas. Então, me interessou estudar os elementos finitos, que têm aplicações em outras áreas também, como a engenharia, a indústria automotiva, a ortodoncia e na própria odontologia. Este desenho, esse dibujo, esta imagem, é uma proposta que hice de estudo da mordida cruzada anterior tratada com pistas diretas de planas. Muito bem. Então, na odontologia, o estudo de elementos finitos se pode utilizar para otimizar o desenho das restaurações de implantes dentários, de postes, muñones, próteses faciais, estudar também as interações entre o osso, o ligamento periodontal, o diente, os efeitos físicos, biomecânicos e biológicos das forças mastigatórias. Enfim, se pode estudar muita coisa com os elementos finitos. E o projeto de pesquisa foi a influência da inclinação do borde incisal das pistas diretas de planas na dentição temporal com mordidas cruzadas anteriores. Muito bem. Utilizamos para este estudo hardware e software. Softwares Windows, Office, Adobe Photoshop 9.0 naquela época, outro software que é Rhinoceros, Patran, mais um software, e o mais importante é este último, que se chama ANSYS.
y tiene otras versiones. Esta versión 15 né, ya es una versión más antigua. Muy bien. ¿Cómo hicimos esto? El modelo, entonces, fue de un incisivo maxilar temporal y sobre la corona clínica se simuló la construcción de las pistas directas. Hicimos 3 inclinaciones de los bordes incisales, 15 grados, 30 grados y 45 grados, en relación al eje longitudinal del diente, y con estas 3 inclinaciones hicimos algunas simulaciones. Las medidas del diente utilizado fueron encontradas en la literatura. Entonces, como está acá, las medidas que construimos el incisivo. En mayor detalle, né, en un detalle más grande, né, el CAD, como nosotros llamamos, ¿no? Entonces, encima de este CAD, que é o sistema ANSYS, como está aqui destacado, né? Foram hechas as simulações. Muito bem. Este elemento, este CAD, para trabalharmos em el programa ANSYS, há que dividi-lo, há que subdividi-lo em muitos elementos. Por isso, chamamos elementos finitos, porque há um número finito de elementos. E estes elementos, em este estudo, foram pirâmides de base triangular, né, tetraedros. E é interessante, porque em la literatura, os estudos em elementos finitos que nós encontramos, teriam poucos tetraedros, isto é, poucos elementos. E quanto mais elementos nós temos, mais precisa é a leitura, ou mais precisas são os resultados que saldrão do sistema. Então, nós trabalhamos com 2.167.386 elementos e 3.012.995 nodos. É uma quantidade muito grande de elementos para fazer a análise. Esses elementos são todos interligados uns aos outros, e se uma força é aplicada sobre eles, todos vão perceber. Aqui está o CAD com os elementos puestos. Miren, em uma ampliação, cada desses detalhes aqui, né, é um elemento interligado. Muito bem. Aqui está a leitura. Então, 3 milhões, né, de nodas, ou nós, que são os pontos de encontro entre os tetraedros, e 2 milhões de elementos. Muito bem. Para o software compreender como este CAD poderia simular a situação na boca, nós temos que poner algumas informações, naturalmente. Então, o módulo de elasticidade e o coeficiente de Poisson, que são as propriedades dos materiais, têm que ser postos dentro do software para que a computadora haga os cálculos e salga os resultados, naturalmente. Então, estes dados se encontram na literatura. Então, é osso cortical, osso medular, resina, no caso, resina 300, né, 3M, ligamento periodontal,
diente, dentina, enfim, todo o que hace parte da estrutura del diente. E tudo que há alrededor del diente há que ser puesto dentro del software para que a computadora haga os cálculos e entonces salgan entonces que vengan los resultados después. Muy bien. Aquí donde encontramos las propiedades del ligamento periodontal. Hay muchos estudios también que tratan de las propiedades del ligamento periodontal, y hay que escogerlo adecuadamente para que el programa consiga trabajar y consiga traer los resultados que son semelhantes àquilo que encontramos na boca. Muito bem. O ligamento periodontal tem muitas propriedades. E entre elas, né, a geometria e configuração, né, o padrão ou shape desse ligamento, a região do ligamento periodontal, a fisiologia do ligamento periodontal, o meio ambiente onde está esse ligamento periodontal, o tipo, o padrão de carga, de fuerza que vamos a poner sobre o dente, então o ligamento periodontal também lo percibe, se é forte, se é ligeira, se é rápida, se é pouco mais lenta. Todo isto, o ligamento periodontal tem a capacidade de perceber. Muito bem. E onde hicimos a fuerza? Onde pusimos o ponto de aplicação da fuerza, né? O ponto de aplicação da fuerza foi sobre os bordes incisales, naturalmente. E se aplicou uma carga de 50 newtons, que é a média da fuerza que existe em la decisión temporal, e, por lo tanto, foi esta carga de 50 newtons a escorrida. E a direção foi de aplicação da fuerza foi perpendicular à superfície das pistas diretas. Aqui está, né, como foi a aplicação. Muito bem. Depois de aplicarmos a fuerza, miren ustedes que há uma animação acá, onde há uma deformação da estrutura e ligeiro movimento, né, da corona em direção ao vestibular, e de toda a estrutura que está aqui ao redor, né? Vou parar pouco o vídeo. Lo haré bien despacio para que ustedes puedan mirar estas transformaciones. ¿Sí? Muy bien. Una mirada por la cara palatina. También tenemos una deformación en un ligero movimiento hacia el vestibular. Muy bien. ¿Cómo encontramos los resultados? Los resultados se presentaron mediante diagramas de tensión y deformación con distribuições de tensões e valores numéricos. As avaliações se levaram a cabo mediante análises qualitativos e quantitativos. E também a distribuição das áreas coloreadas se evidenciou a análise qualitativa, mostrando as áreas de concentração de esforços. Mediante a avaliação numérica das tensões, se demonstrou a análise quantitativa com os valores apresentados em megapascal. Es decir, se puede mirar los resultados en la tabla a la izquierda,
con valores numéricos y con también mirando el color. Los colores más fríos, el azul, por ejemplo, ¿no? Evidencia un afastamento de la estructura, una disminución de presión. Y los colores más calientes, como el amarillo, el rojo, ¿no? Evidencia un aumento de una carga más grande. Entonces, mirando estas diferencias, podemos reconocer lo que está ocurriendo en la estructura del diente y también alrededor del diente. Muy bien. Miren ustedes aqui em maior detalhe esta situação. En el ápice, ¿no? Y en el tercio cervical. Aquí también hay una animación. Voy a hacerla un poco más despacio para que ustedes comprendan o que ocurrió después de la aplicación de la fuerza. Miren ustedes. Voy adelantando y poco a poco se cambia los colores. Perdone. Perdone, hay que volver todos los slides. Sí, ahora sí. Sí. Entonces, en este punto, tenemos el máximo de carga, ¿no? O el máximo de reacciones que vienen del diente. El punto en el ápice está el color más frío y en la región cervical la más caliente. En una mirada por el lado palatino, la situación cambia un poco. Voy a parar. Miren ustedes ahora que el color o los colores más calientes ahora trasladaron-se para el ápice y los colores más fríos en la región cervical. Volveré al slide anterior para que ustedes puedan mirar. Lado vestibular, entonces, colores fríos en el ápice, calientes en la región cervical. Y en la región palatina, al contrario. Al contrario. Muy bien. Los resultados. Hicimos análisis por varios medios. Deformación de las estructuras en el eje X, en el eje Y, como está demostrado acá, en 15, 40, 30 y 45 grados. Y lo que pasó es que, en la medida que aumentamos o la inclinación fue más grande también y proporcionalmente fue la deformación en el eje X. Aquí están los resultados con los colores en el eje X. Entonces, toda la estructura, en la medida que aumentamos la inclinación, más deslocamento de estructuras en dirección al eje X ocurrió. En el eje Z, es decir, en la horizontal, también la misma cosa. En la medida que aumentamos la
la inclinación fue más grande, más deslocamiento estructural ocurrió también en dirección al eje Z. É que às vezes Z, português e espanhol, hace una confusión tremenda. Muy bien. La tensión de von Mises es la suma de todas las tensiones que están presentes en la estructura después de la aplicación de la fuerza. También fue proporcional. En la medida que aumentamos la inclinación de las pistas, más tensiones de von Mises, las tensiones de von Mises también proporcionalmente fueron más grandes y se concentraron en la región media de la raíz. Muy bien. Ahora, esta análise de tensão de contato é a análise mais importante para nós outros. É que a tensão de contato, com a tensão de contato, nós outros podemos inferir em quais regiões houveram tensões de pressão e quais regiões houveram tensões de compressão. E, por lo tanto, associar a áreas de reabsorção óssea e neoformação óssea. Lo que passou é que, na medida que a inclinação foi mais grande, também as áreas de compressão e tensão aumentaram. Lo que passou foi que, e nesta tabla podemos mirar, né, que com 15 graus e na região cervical temos uma tensão de 2,5, com 30 graus 4,1 e 45 graus 5,6. Então, no terço cervical vestibular, progressivamente, 15, 30, 45, a tensão de compressão, que é números positivos, aumentou. Por outro lado, no terço cervical palatino, proporcionalmente também, as tensões negativas aqui, que estão relacionadas com as tensões de tração, né, também foram progressivamente mais negativas. E no terço apical, o que passou foi o seguinte: tensões negativas, isto é, tensões de tração na região apical, e no terço palatino, apical palatino, desculpe, aqui está escrito errado, terço apical palatino, tá? As tensões foram compressivas, a saber, positivas. O que passou então? Como com o aumento da inclinação das pistas, progressivamente também aumentou as áreas de compressão na região cervical e as áreas de tensão na região apical vestibular. Na região, então, cervical, isso é muito importante, as áreas compressivas foram progressivamente mais fortes, e na região apical, as áreas de tração foram também progressivamente mais fortes. E o que ocorre, então? Há uma tendência de que a corona se traslade hacia vestibular e que o ápice do diente se traslade hacia palatino. Então, uma inclinação dental hacia vestibular. Esto ocurrió
en las tres inclinaciones, principalmente en la inclinación de 45 grados, conforme ustedes miraron en los slides anteriores, que cuanto más grande la inclinación, más tensiones compresivas en la región cervical ocurrieron y más tensiones trativas en la región apical ocurrieron también. Muy bien. Entonces, en la discusión del trabajo, ¿qué pasó? Que há uma variedade de opções terapêuticas apresentadas na literatura para o tratamento das mordidas cruzadas anteriores, que há dispositivos fijos e removíveis, incluindo as pistas diretas, que há uma prevalência importante e uma relevância, então, e há também uma importância do diagnóstico diferencial e o tratamento oportuno de los casos de las mordidas cruzadas anteriores, e que as mordidas cruzadas anteriores traem repercussões em los processos de crescimento e desenvolvimento facial. E que a idealização do projeto de método de elementos finitos, de pistas diretas com 3D, com 3 inclinações do bordo, né, 15, 30 e 45 graus, pareceu uma situação muito interessante para estudar as pistas diretas, especialmente os resultados que as pistas diretas han traído em nossos casos clínicos, aqueles que nós outros sabemos que e tratamos e sabemos que vão muito bem. Que é importante a identificação da distribuição e intensidade das tensões generadas nas diferentes áreas das estruturas involucradas no experimento e suas possíveis influências no movimento dentário, como nós outros dissemos, né? A pressão na região cervical vestibular e a tração na região apical vestibular da raiz, e ao contrário, na face palatina, né, pressão na região apical e tração na região cervical. As áreas onde apareceram, então, tensões de tração poderiam estar associadas com áreas de formação de huevo, e as áreas de tensões de compressão estavam relacionadas com a reabsorção óssea. Considerando que o experimento se tratava de um incisivo temporal, também se prestou atenção na capacidade da inclinação dentária e sua relação com a presença do germen do incisivo permanente na região apical palatina. De tal forma que a generação de uma inclinação dentária aguda ou grande poderia interferir no corredor de erupção do diente sucessor permanente. Por isso, disse a vocês, eu creio que no segundo ou terceiro slide, da proximidade da região apical do diente temporal com a corona do sucessor permanente. Então, uma inclinação muito grande da pista poderia trazer um movimento muito forte ou muito intenso da corona paravestibular e da raiz, né, em direção à região palatina, e interferir, então, no corredor de erupção do sucessor permanente, o que não quedaria bem. O protocolo descrito neste trabalho de investigação foi feito com uma discretização bem grande, e, por lo tanto, com uma quantidade adequada de valores e de módulo de elasticidade, de coeficiente de Poisson, em particular relacionados com o ligamento periodontal. Además do respeito da anatomia, por la anatomia, limites das estruturas involucradas, isso é possível generar um modelo bem robusto. E este modelo, então, demonstrou ser sensível à leitura dos processos biomecânicos
relacionados com a aplicação das pistas diretas em casos de mordidas cruzadas anteriores em dentição temporal. Se evidenciou que as variações nas inclinações das pistas diretas promovem aumentos progressivos tanto en la intensidad de los esfuerzos de tracción y compresión, como en el aumento y distribución de estos esfuerzos sobre las estructuras dentales, tejido óseo y ligamento periodontal, que por extrapolación de los resultados demostró ser capaz de promover el movimiento dental. Las tensiones de contacto de compresión en el ligamento periodontal se localizaron en los tercios cervical vestibular y apical palatino, y las tensiones de tracción en los tercios cervical, palatino y apical vestibular. Estos hallazgos son compatibles con la expectativa de movimiento dentario de la corona en dirección bucal y de la región apical en dirección palatina. Entonces, el aumento progresivo de las inclinaciones de las pistas directas, en particular la de 45 grados, demostró poder desplazar significativamente la región apical en dirección palatina, lo que podría interferir en el corredor de erupción del sucesor permanente. Por otro lado, la inclinación de 15 grados generó menos vectores horizontales, los cuales son necesarios para el descruce dentario y también para la estabilización mandibular en los bordes de la pista directa. Entonces, la inclinación de 30 grados para los bordes de las pistas directas presentó valores intermedios para el movimiento apical en dirección palatina, desde la región coronar hasta bucal, y también la estabilización mandibular al contacto con las pistas directas. Generó vectores capaces de realizar descruzamentos dentales con riesgo reducido de interferencia en la evolución del sucesor permanente. Por lo tanto, esta inclinación pareció ser la más adecuada para su uso en los casos de mordidas cruzadas anteriores en dentición temporal, por ser la inclinación intermediaria. Esse trabalho apresentou uma metodologia para o desenvolvimento de modelos tridimensionais de incisivo maxilar temporal, com a aplicação das pistas diretas. Aí melhor acá, com 3 tipos de inclinação e sua aplicação em casos de mordidas cruzadas anteriores em dentição temporal. Pudo ressaltar as repercussões das diferentes vertientes de las pistas diretas en las estructuras involucradas. Sin embargo, se deben desarrollar más estudios para profundizar en el conocimiento de esta modalidad terapéutica con el fin de orientar las acciones clínicas en casos de mordida cruzada anterior. De este trabajo de maestrado, hicimos el ano passado um paper que este paper é open access, então todos vocês podem baixá-lo em seus computadores e ler com mais atenção todos os detalhes que estiveram envolvidos neste estudo. Sim. Eu creio que a parte dos elementos finitos nós terminamos acá. E há uns casos clínicos